Amém? Queridos, é uma alegria estar de volta. O tempo do retiro foi muito abençoado e abençoador, né? Foi muito bom estar com a família, né? Do Tim, o pastor Tim, a Thalissa, as crianças que já estão grandes, né? Foi um momento muito especial, né? E nós já estamos orando para o próximo ano, pela direção de Deus. Então as suas orações são muito bem-vindas, tá bom? Precisamos de direção para saber qual local o Senhor nos quer o ano que vem, tá bom? E se prepara cedo, tá? Não deixa para a última hora, não. Queridos, eu quero que a gente estude a palavra de Deus essa noite. Nós vamos continuar nosso estudo de Filipenses capítulo 3. Veremos versículos de 17 a 21 hoje à noite. Mas eu quero ler uma passagem que está no livro de Romanos capítulo 8. Romanos 8, eu quero ler do versículo 28 ao 30, e então nós oramos. Romanos 8, de 28 a 30. Todos estão lá? Sim? Quase. Então, amém. Romanos 8, de 28 a 30 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Amém? Pai Celestial, muito obrigado, Deus, porque hoje à noite nós nos reunimos ao redor do Teu nome, Senhor. Nós nos reunimos no Teu nome para, Senhor, aprender contigo a Tua palavra. Eu oro por corações e mentes abertas, eu oro, Deus, pela liberdade do Teu Espírito Santo em nosso meio. Senhor, que nos convença, Deus, que o Senhor possa trabalhar em nós com liberdade, que não haja resistência. Eu oro, Senhor, que o Senhor se revele a cada vida aqui presente, que o Teu amor, ó Deus, nos impacte, nos transforme, que a Tua palavra nos purifique, nos limpe, Senhor, nos transforme. Senhor, e que todos saiam daqui te amando mais do que quando entraram nesse lugar, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Eu oro que o Senhor repreenda, ó Deus, Satanás e todo espírito imundo, maligno, ó Deus. Eu oro, ó Deus, que o Senhor coloque por terra as armadilhas, as ciladas do diabo, ó Deus, que tentam, ó Deus, trabalhar para que o Teu povo não receba do Teu amor, para que o Teu povo fique em condenação, longe do Senhor, para que esteja apenas de corpo presente, com a mente longe daqui. Repreenda isso, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor traga-nos todos, ó Deus, com a confiança de filhos amados, ao trono da graça de Deus, para recebermos ajuda no momento oportuno, Senhor. E que o Teu nome seja grandemente exaltado essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, nós estamos estudando aos domingos o livro de Filipenses, essa carta que fala sobre a alegria do Senhor, a alegria em meio às dificuldades. E nós temos aprendido muito com o Senhor através dessa carta. O versículo tema que nós adotamos é Filipenses 4:4, que diz: Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi alegrem-se. E eu quero mostrar para vocês, se for possível, enxergar o esboço do capítulo 3, que é o capítulo que nós terminaremos hoje, pela graça de Deus. O capítulo 3, ele fala sobre a mentalidade espiritual. A mentalidade espiritual e o foco é Cristo é o nosso alvo. Nós vimos nos versículos de 1 a 11 o passado do cristão, a salvação. Vimos nos versículos de 12 a 16 o presente do cristão, que é a santificação. Terminamos no nosso último estudo isso. E hoje veremos os versículos 17 a 21, o futuro do cristão, a glorificação. O momento que nós teremos o nosso corpo glorioso, não é? Assim como o nosso Senhor Jesus teve o seu corpo glorioso ao ressuscitar dentre os mortos, assim também teremos nós.
O tema da mensagem dessa noite é cidadãos celestiais. Você que gosta de anotar, cidadãos celestiais é o tema da nossa mensagem de hoje. E se do nosso último estudo nós vimos Paulo, nos versículos anteriores a esse 17, falar que, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão adiante. Né? E aí Paulo fala, olha, eu não sou perfeito, e a gente falou bastante sobre essa obra do Espírito Santo de santificação na nossa vida, na vida do cristão, nesse tempo presente aqui na terra. Mas hoje, Paulo ele destaca 3 coisas importantes quando ele fala desse futuro nosso, desse momento em que nós seremos glorificados com o Senhor nos céus. É claro que do ponto de vista celestial, o nosso Senhor Jesus já vê isso como algo passado. Ele sabe, ele é atemporal, está além do tempo, ele conhece, ele sabe. Mas nós estamos vivendo esse processo de santificação com essa esperança, essa certeza que nos permite perseverar em meio às lutas e às dificuldades com a alegria do Senhor. A certeza de que um dia teremos o nosso corpo glorioso, o nosso corpo glorificado, estaremos face a face com o nosso Salvador para sempre no céu. Amém? Então, 3 coisas que Paulo fala nessa passagem, eu quero que você tome nota. Nós vamos ver hoje Paulo falar de 3 coisas, 3 diretrizes importantes na vida do cristão. Em relação, principalmente porque somos cidadãos celestiais. Então, a primeira delas, nós seguimos bons exemplos de piedade. 2, nós não nos deixamos influenciar pelos inimigos da cruz de Cristo. E ponto 3, vivemos na expectativa da volta de Cristo. Amém? Então eu vou repetir. Seguimos bons exemplos de piedade, não nos deixamos influenciar pelos inimigos da cruz de Cristo. E 3, vivemos na expectativa da volta de Cristo. Amém? Então o versículo 17 diz assim, queridos: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Queridos, prestem bastante atenção no que Paulo está nos dizendo aqui. Ele faz nessa parte final do capítulo 3 de Filipenses um apelo. E ele fala, olha irmãos, ele não se coloca acima deles, ele se coloca como igual. Vocês são meus irmãos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E Paulo não está sendo em nenhum momento soberbo aqui. Ele não está falando, olha, vocês devem me seguir porque eu sou o cara. Não, nós acabamos de ver que Paulo acabou de confessar, eu ainda não cheguei lá, eu não sou perfeito. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficam para trás e avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, para Jesus Cristo. E então a gente sabe que não é esse o coração soberbo. Ele tem um coração bem humilde. E ele fala, observem o meu exemplo, sigam unidos o meu exemplo. É claro que ainda que Paulo soubesse que ele não era perfeito, ele disse na carta a Timóteo, olha, eu sou o pior dos pecadores. Mas ele não estava fazendo, bancando humilde. Não, ele sabia, quanto mais Paulo crescia na graça e no conhecimento de Jesus, uma coisa ele estava certo, quão indigno, quão pecador ele era. E nós experimentamos a mesma coisa no nosso relacionamento com Jesus. À medida que nós conhecemos mais e mais da graça e da luz do Senhor, isso vai expondo, e vai nos mostrando da onde realmente o Senhor nos salvou, da onde realmente o Senhor nos tirou quando Ele morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E eu acredito que é uma forma de Deus nos fazer ainda mais apaixonados por Ele, quando nós vamos descobrindo a podridão que nós somos como seres humanos pecadores. Então, é claro que Paulo, ele sabia que ele não era perfeito, mas uma coisa ele sabia que ainda assim ele era um bom exemplo a ser seguido. Sabe por quê? Porque ele entendia que não era pelos méritos dele que ele tinha alcançado a graça de Deus, mas era por causa desse grande amor do Senhor que nos salvou. E quando eu e você, irmãos, nós entendemos isso, nós nos aproximamos com a confiança, de filho de Deus, amado, no trono da graça de Deus.
e recebemos da ajuda dele. Nós recebemos essa ajuda, né? O ajudador, o Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos ensina, que nos consola, que nos fortalece. Quando nós entendemos que tudo que Deus está fazendo conosco é fruto da graça e da misericórdia dele, nós vivemos uma vida gloriosa na terra, irmãos. Nós vivemos uma vida abençoada, porque nós sabemos que o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele é vivo e ele trabalha em nós. E ele trabalha incansavelmente nas nossas vidas. Ele não desiste de nós. Ele nos ama com amor eterno e com a sua bondade nos atraiu a ele. E ele tem uma missão. E a missão do Senhor, a missão do Espírito Santo em nós, o Espírito é santo porque ele santifica. É nos moldar à imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor, ele está trabalhando. E Paulo, ele sabia que porque ele confiava nesse poder de Deus, nesse amor de Deus, ele era um bom exemplo a ser seguido. Se você confia nesse amor, nessa graça de Deus, nessa obra santificadora do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, você é um bom exemplo a ser seguido. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então veja que o foco não é, olha, sigam a mim, né, como o homem que eu sou. Não, sigam-me como eu sigo Cristo. Cristo continua sendo o padrão para mim e o padrão para vocês. Cristo continua sendo o meu exemplo e a minha inspiração. E Cristo continua sendo o exemplo e a inspiração para vocês. Então vamos todos seguir a Cristo. Sigam-me como eu sigo a Cristo. Esse é o coração de Paulo. E algumas características que Paulo aprendeu seguindo Jesus. E que eu e você podemos ter como cidadãos celestiais. Primeiro, nossa preocupação não é consigo mesmo, mas com outros, né? Paulo, ele tinha uma preocupação com os outros e não consigo mesmo. Jesus ensinou isso. Estava mais interessado no que podia repartir do que receber de outros. Então, como cidadãos celestiais, nós temos mais interesse naquilo que nós podemos dividir do que com aquilo que alguém pode nos dar. Amém? Como cidadãos celestiais, nossa motivação está no amor e não no egoísmo. Como cidadãos dos céus, nós queremos mostrar a característica principal do céu, que é o amor. É amar, e não o egoísmo. E pela fé, Paulo obedeceu a palavra de Deus, sabendo que um dia seria recompensado. Como cidadãos dos céus, nós obedecemos a palavra de Deus porque cremos que é a palavra verdadeira, viva e verdadeira do Senhor, que nos salvou e que também traz consigo promessas, amém? De vida eterna. Então é isso, querido. Paulo, cidadão celestial, ele viveu dessa maneira e por essa razão ele era um bom exemplo a ser seguido. Por isso ele podia falar, olha, me sigam como eu sigo a Cristo. E todos nós amamos ser bons exemplos, né? Pessoas que nos inspiram a seguir Jesus, não é? Ainda mesmo quando o pastor Tim estava aqui, pude lembrar de quando eu conheci pela primeira vez. Exatamente lá em 2001, como estava a minha vida, e quando eu conheci e eu vi o amor que ele tinha pelo Senhor, aquilo me inspirou, aquilo me encheu, e conhecer a palavra de Deus foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. A palavra, ela nos purifica, ela nos alinha com o pensamento do Pai, e eu pude descobrir o coração de amor de Deus por mim, eu pude aprender da graça de Deus na minha vida, e minha vida nunca mais foi a mesma. Mas aquele desprendimento que ele tinha de deixar tudo por amor a Cristo e viver daquela maneira, né? Aquilo foi inspirador para mim. E a outra pessoa que também eu posso destacar, que foi um exemplo para mim, foi a missionária Joana, quando ela entrou no México 70, e ela amava aquelas crianças, e ela orava com aquelas pessoas. E eu nunca tinha entrado no México 70 em toda a minha vida. Mas quando eu vi o amor dela ali por aquelas crianças, pelo meu povo, eu falei, meu Deus, se eu trouxe alguém de tão longe, do Canadá, para poder amar esse meu povo, eu acho que eu posso amar o meu povo também. E aquilo mexeu comigo, e aquilo me impactou. Então nós precisamos sim de pessoas que amam Jesus, pessoas que
que a vida refletem a glória do céu, refletem as características do nosso Salvador, porque nós temos o Espírito Santo em nós, e nós, quando nós vemos pessoas amando Jesus, andando perto dele, isso nos inspira, isso nos faz pensar, essa é a vida que Deus quer para mim. E é por isso que quando eu e você, nós vivemos próximos de Jesus, isso causa fome e sede nas pessoas que estão à nossa volta também. As pessoas, elas olham para nós e falam, nossa, você é tão diferente, você não é um religioso fanático, doido, alucinado, uma pessoa maluca que fala um monte de coisa sem sentido. Não, você é um ser humano, assim como eu, mas que ama Jesus. Se você pode amar Jesus, eu também posso amar Jesus. E eu acho que o que mais falta nas pessoas hoje, irmãos, é de cristãos sinceros, de cristãos verdadeiros, que simplesmente entendem que são pecadores, são falhos, são pessoas que não são perfeitas, mas que confiam no amor de Deus de forma profunda em sua vida, e porque acreditam nesse amor, vivem de acordo com esse amor. E isso impacta as pessoas à sua volta. Aí não é mais o que você tem a dizer para elas que faz a diferença, é a sua vida. É a sua vida, é o seu relacionamento com o Senhor, é a sua proximidade com o Senhor, é a sua intimidade com o Senhor que causa essa fome, essa sede e impacta as pessoas. É isso que o Espírito Santo usa, irmãos, para convencer os corações que Jesus Cristo é o Senhor, que venceu a morte, está vivo e pode amar um pecador como nós. Amém? Então isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então nós queremos ser esses exemplos, nós queremos ser exemplos, né, de pessoas que seguem os passos de Jesus Cristo, que amam mais as pessoas do que a nós mesmos, ou que amam as pessoas assim como amamos a nós mesmos, né? Bom, querido, e aí Paulo diz que, olha, ele não era o único exemplo a ser seguido, graças a Deus, né? Ele diz aqui que mais? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e, o que fala aqui, versículo 17, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, Paulo está falando, olha, existem outros que também vivem de acordo com esse padrão, que também seguem Jesus, que amam Jesus. Existem outros que levam o Senhor a sério. E vocês devem fazer o quê? Qual é o verbo que ele fala aqui? O que a gente deve fazer? Observar. Nós devemos observar essas pessoas. Como que essas pessoas vivem, como essas pessoas se relacionam com Jesus. O tipo de vida que elas levam, como elas tratam as pessoas. E nós devemos observar essas pessoas e seguir o exemplo delas também. É interessante, pensando sobre observação, que é assim que as crianças aprendem, não é? As crianças, elas aprendem através da observação. Elas olham o papai e a mamãe e elas fazem o quê? A mesma coisa. Seja o que for que o papai e a mamãe faz, as crianças, elas vão repetir. Elas vão seguir o exemplo que elas observam. Elas aprendem pela observação. E é interessante a gente pensar que nós estamos sendo observados constantemente. As pessoas estão aprendendo com a gente, não é? Constantemente. Então é algo que a gente não tem como fugir, né? Nós podemos influenciar as pessoas com o nosso exemplo. E eu penso nos novos convertidos, irmãos. Eu penso que exemplo nós estamos sendo para aqueles que estão vindo à fé em Cristo. Eu penso se nós somos para eles exemplos de crentes que amam Jesus, que amam as pessoas, que amam os irmãos. Somos exemplos de cristãos que amam a palavra de Deus, que amam a comunhão dos santos, que amam orar, falar com o Senhor. Ou nós estamos sendo para eles exemplos assim, eu não sei, maus exemplos. Pensa no oposto de tudo isso. E eu penso que a coisa mais impactante para o novo convertido é ter alguém que ama Jesus próximo dele. Porque esse momento é crucial. Assim como para uma criança, os primeiros anos da vida são assim importantíssimos para desenvolver o caráter. Os primeiros anos da vida cristã são muito importantes para desenvolver
o tipo de cristão que aquela pessoa vai ser. Não que depois seja um caso perdido, que nada é perdido para o nosso Salvador. Mas aquilo que você assimila, aquilo que você aprende nos seus primeiros anos de cristão, é aquilo que vai fazer parte da tua essência, da tua história de fé, do teu testemunho. Aquilo pode ser bom ou aquilo pode ser ruim, não é? E nós temos a chance de ser esses bons exemplos para aqueles que o Senhor salva, para que a gente possa encorajá-los, ser aquele que vai ajudar as pessoas a dar os primeiros passos, a mostrar o amor sincero por Jesus. E acho que aquilo que há de mais pavor no meu coração é pensar que Deus ele pode limitar, trazer pessoas para a nossa comunhão, porque essas pessoas podem não crescer saudavelmente. Isso eu falo como uma confissão, esse é o meu clamor a Deus. Eu quero que as pessoas, que o Senhor ele encontre em nós um lugar em que, olha, posso mandar muita gente para aquele lugar, porque vai aprender com pessoas que me amam, que não são perfeitas, mas que me amam, que amam a minha palavra e que amam o próximo. Esse é o meu coração, querido. Esse é o meu maior desejo, é isso. Que o Senhor possa enviar pessoas que vão ser amadas, que vão ser acolhidas, que vão ser bem recebidas, que vão ser bem instruídas. Não simplesmente de palavra, mas porque vão ter pessoas do lado, se importando, caminhando, ajudando. Então esse é o meu clamor. E algo que eu preciso falar, aproveitando que falando nisso, o que mais entristece o coração, sabe que é quando um novo convertido vem para o nosso meio, e ao invés de ter alguém que apoie, encoraje, a pessoa encontra alguém que fala mal do outro irmão. Essa é a coisa mais destruidora que pode existir dentro de uma comunhão de cristãos, de uma igreja. É ter pessoas que, ao invés de se preocuparem em ser um bom exemplo, elas não têm o mínimo cuidado com aquilo que elas falam e principalmente falam do irmão. E isso realmente é aquilo que há de mais triste, né? Quando a gente fala sobre ser um bom ou um mau exemplo no corpo de Cristo. Amém? Bom, é isso, irmãos. Que a gente ore e conte com o amor de Deus para ser um bom exemplo àqueles que vêm à fé. Amém. Atos 1:8, Jesus ele nos traz uma promessa, ele nos dá uma promessa. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós podemos seguir o exemplo de Cristo, né, pisar exatamente nos passos que ele deu por causa dessa promessa do Espírito Santo nas nossas vidas. Em tudo aquilo que você é fraco e que você reconhece que não tem poder algum, o Espírito Santo ele te completa, ele te enche e ele se torna a tua força, o teu poder, a tua capacitação para seguir os passos de Jesus. E tudo que eu e você precisamos fazer, irmãos, é crer nessa promessa. Você crê nessa promessa? Amém? Tudo que nós precisamos fazer é crer. Olha só. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso é uma promessa gloriosa para nós. Então, é possível seguir o exemplo de Jesus por causa dessa bendita e gloriosa promessa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Efésios 5, de 18 a 20, fala que isso não precisa ser uma experiência na nossa vida. Olha só o que diz. Efésios 5, de 18 a 20. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, ao invés de nos encher de vinho, nós vamos nos deixar encher do Espírito Santo. E como que a gente se deixa encher do Espírito Santo? Olha aí, Efésios 5, de 18 a 20. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o coração ao Senhor. Então a gente se deixa encher pelo Espírito Santo
com aquilo que a gente fala, né? Com louvores, hinos, cânticos espirituais, salmodiando, louvando ao Senhor de coração. E também dando graças constantemente a Deus. Então nós nos deixamos encher pelo Espírito, louvando a Deus e também tendo um coração grato a Deus. Então, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente guarda no coração, e principalmente a gratidão, são as formas de nós deixarmos o Espírito Santo nos encher. Amém? De nos deixar nos encher pelo Espírito Santo. Agora o versículo 18. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Bom, nós falamos de 3 diretrizes que Paulo nos dá nessa passagem como cidadãos celestiais. Primeiro é seguir bons exemplos e não maus exemplos. E agora ele fala sobre não nos deixar influenciar pelos inimigos da cruz de Cristo. Isso aqui é bem sério. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? E isso é algo importante porque Paulo fala que ele repete com lágrimas nos olhos. Dificilmente você vê o apóstolo Paulo chorar, mas aqui ele fala isso com lágrimas. Irmãos, os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que não se opõem à cruz física, mas ao significado dela. E nós vemos que Paulo, no mesmo capítulo 3, ele estava advertindo os irmãos em Filipos, falando, olha, vocês tomem cuidado com esses que pregam a falsa circuncisão. Vocês lembram disso? Que eram os judaizantes, eram pessoas que estavam no meio da igreja, confessavam crer em Jesus, mas eles eram inimigos da cruz de Cristo porque eles não viviam com base no sacrifício que Cristo fez por eles, pagando pelos nossos pecados uma vez por todas. Eles achavam que eles ainda tinham que voltar lá na lei de Moisés para que eles pudessem se sentir justos, mais corretos, aceitos por Deus, dignos de alguma coisa, de alguma graça de Deus. Então eles pregavam a circuncisão, eles pregavam muita coisa da dieta, da alimentação judaica, e isso Paulo ele descreve como ser inimigo da cruz de Cristo. Imagina que Jesus naquela cruz ele morreu para pagar todos os teus pecados, mas aí você vem com uma história de que, peraí, foi só 50% que Jesus pagou, os outros 50% eu tenho que pagar. E aí você acha que alguma coisa que você faz vai te dar essa condição, de poder alcançar a salvação, a graça divina. Não, irmãos, não é assim. Eu já ouvi esse exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo várias vezes. Imagina uma obra de arte, tipo um quadro de Picasso, Sim. Perfeito, Uma obra de arte, não tem o que acrescentar. Mas aí você chega lá e fala, ai, que quadro estranho, está faltando alguma coisa. Aí você pega assim a tua aquarela, pega lá a tinta a guache e começa a fazer uns rabiscos. Bom, joga um pouco de amarelo, um pouco de vermelho, joga um azul aí. O que você acabou de fazer com aquela obra de arte? Arruinou, Você estragou aquela obra de arte. É exatamente essa a ideia que Paulo está falando quando ele fala inimigos da cruz de Cristo. É como se a obra que Jesus tivesse feita na cruz fosse incompleta, imperfeita. Não, falta alguma coisa. Não, Jesus ele morreu na cruz para pagar todos os seus pecados do passado, presente e do futuro. E para aceitar isso precisa ser humilde. Reconhecer que Deus, em Jesus Cristo, esmagou sobre ele todos os teus pecados. Foram todos pagos. Então, irmãos, esses irmãos, eles não se satisfaziam com o sacrifício de Cristo na cruz. E é por isso que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Eles queriam adicionar a obra da salvação. Eles queriam fazer pelas próprias obras a salvação deles. E eles se chamavam cristãos, e eles estavam disseminando as ideias no meio da igreja. E Paulo, ele tem que repetir isso, com lágrima no rosto. Então, assim como existem os bons exemplos, irmãos, existem infelizmente os maus exemplos. E esse era um mau exemplo. Era um mau exemplo a se seguir. E eu quero ler com vocês, talvez vocês não consigam enxergar, mas eu vou ler
alguns significados da cruz de Cristo para nós como cidadãos dos céus, tá bom? A cruz de Cristo significa o preço pago pelos nossos pecados. A cruz significa o sacrifício de Cristo, que o sacrifício de Cristo tem efeito poderoso e transformador constantemente em nossas vidas. A cruz de Cristo é o centro da Bíblia, do Evangelho e da vida de Jesus. A cruz de Cristo é a causa do louvor no céu. Você pode ler isso em Apocalipse 5, de 8 a 10. A cruz de Cristo é a prova do amor de Deus pelos pecadores e do seu ódio do pecado. Quando você olha para a cruz, você olha para Cristo esmagado na cruz, você vê o quanto Deus nos ama. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Porque foi o nosso pecado que levou o nosso Cristo para a cruz. A cruz de Cristo pôs fim à religiosidade do Antigo Testamento. O véu foi rasgado de alto a baixo. Amém? O nosso acesso ao Santo dos Santos, ao trono da graça de Deus, está livre. Louvado seja o Senhor por isso. E Hebreus 10, 19 a 23 nos diz isso, que é glorioso. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Hebreus 10, 19 a 23. Prestem atenção. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Amém, queridos? Então se temos alguma coisa para nos gloriar, é a cruz de Cristo. Amém? Se eu e você podemos nos gloriar hoje em alguma coisa, irmãos, é na cruz de Cristo. Glória a Deus pela cruz de Cristo. Glória a Jesus por ter morrido naquela cruz no nosso lugar. Grande salvação Ele nos trouxe. E quando Jesus bradou, está consumado, irmãos, Ele falou, olha, o sistema de sacrifício chegou ao fim. Quando Jesus na cruz falou, está consumado, acabou, está completo, o preço foi pago, está tudo pago, seus pecados estão pagos, está consumado, está tudo pago, acabou. Jesus estava declarando para que todos pudessem entender, para que esses judaizantes, esses cristãos que achavam que os gentios tinham que se tornar judeus antes de serem cristãos, eles tinham que entender isso. Quando Jesus falou está consumado, Ele pôs fim ao sistema sacrificial, a todos os rituais. Está consumado, já está tudo pago. Você simplesmente precisa aceitar o amor de Cristo e se achegar em humildade diante dele. Tem uma citação de acho que eu já falo demais dele, né? Charles Spurgeon, um pregador inglês. Eu quero ler o que ele escreveu em relação ao fato de Paulo, ele escrever isso com lágrimas. Ele fala assim: eu nunca li que o apóstolo chorou quando foi perseguido. Embora tivesse suas costas açoitadas, eu acredito que nenhuma lágrima foi vista escorrendo dos seus olhos enquanto os soldados o castigavam. Embora lançado em uma prisão, nós lemos sobre ele cantando, mas nunca sobre ele se lamentando. Eu não acredito que ele jamais tenha chorado por conta de qualquer sofrimento ou perigo que ele tenha sido exposto por causa do seu amor e obediência a Cristo. Eu chamo isso aqui de um lamento extraordinário, porque o homem que está chorando aqui não era sentimental e raramente derramou uma lágrima, mesmo debaixo de penosas tribulações. Então, Charles Spurgeon está falando, olha, o fato de Paulo estar falando isso com lágrimas é digno de nota. Porque mesmo debaixo de tribulações, exposto a perigos de vida,
Nós não vemos Paulo chorar. Nós vemos ele sendo açoitado na prisão, louvando a Deus, mas não chorando, não se lamentando. Mas quando ele fala que ele chora por causa dos inimigos da cruz de Cristo, é porque ele sabe o quanto esses homens eles estavam perdendo tempo, quanto esses homens estavam equivocados em querer adicionar a obra perfeita de Jesus Cristo naquela cruz. Ô irmão, eu não sei como está o seu coração, mas talvez o diabo ele coloca condenações na nossa cabeça. E ele fala, olha, você não faz o suficiente. Você não faz o suficiente. Você não é digno o suficiente. Você não é merecedor o suficiente. Irmãos, nós nunca vamos ser dignos o suficientes. Nunca vamos ser merecedores o suficiente. Senão não seria graça. Seria uma troca. Seria uma barganha. Mas é graça justamente porque não há como pagar. É graça porque não há nada que eu e você possa fazer para ser merecedor de alguma graça de Deus. É simplesmente graça por meio da fé. Amém? Isso é a salvação, isso é a vida do cristão. Esse é o nosso lema como cidadão celestial na terra, irmãos. Nós vivemos pela fé. Isso é graça de Deus em nossas vidas. Então, infelizmente, haviam aqueles que não se satisfaziam com a obra completa de Cristo na cruz. Eles eram zelosos por seus rituais, eles eram zelosos em suas tradições, mas não apresentavam um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Eles não tinham como ser um bom exemplo de alguém que ama e segue Jesus, porque eles estavam presos em obrigações. Dificilmente a pessoa vai querer seguir Jesus se tudo que você fala de Jesus é uma lista de pode, não pode. Mas se você falar do perdão dos pecados, se você falar do amor incondicional que Deus tem pelo pecador, eu posso garantir para você que a maioria das pessoas que você falar de Jesus, elas vão querer Jesus. Porque as pessoas, elas querem um Deus que ama, apesar delas serem o que são. Amém? Se você recebe esse amor, você pode oferecer esse amor. Mas se você não recebe esse amor, dificilmente você vai poder dar esse amor. Isso é o que acontece com a graça. A força desses homens estava na carne e nisso se gloriavam. Eles se gloriavam naquilo que eles podiam fazer e mostrar para os outros. E o mais triste é que eles não só se estavam perdidos, mas eles induziam muitos ao mesmo erro. Eles levavam muitos atrás de si mesmos. Isso é grave, né? Pior do que se desviar do caminho é levar outros consigo. Irmãos, Jesus, ele chorou também pelo mesmo motivo. Se você anota e gosta de estudar, Jesus, ele chorou em João 11:35, quando aqueles judeus tentavam consolar a Marta e Maria, e ele chorou. É o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou, mas ele chorou porque ele viu quão perdidas as pessoas estavam, sem esperança da vida eterna, e aquilo fez ele chorar. Aquelas pessoas, elas estavam tão presas nas tradições, tão presas debaixo do jugo da lei, que elas não conseguiam vê-lo como a ressurreição e a vida. E isso levou às lágrimas. E há outro momento que Jesus chora em Lucas 19:41, ele chora sobre Jerusalém. Ele diz, nossa, como ele desejava que os seus o recebessem, como ele desejava juntar a nação de Israel debaixo de suas asas, como uma galinha junta seus pintinhos. Mas ele sabia o que estava reservado àquela cidade, a perseguição que viria por causa da incredulidade deles, porque eles preferiam se agarrar à religiosidade e às tradições do que abrir mão e crer que Jesus Cristo é o Messias de Deus. E Jesus chorou. Bom, não é à toa que Paulo chora, porque realmente
Olha só o que ele fala no versículo 19. Versículo 19 diz: o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Por isso que Paulo chora, porque o destino deles é a perdição. Irmãos, se Jesus Cristo é a vida eterna, e se nós não encontramos satisfação nele, nós vivemos como mortos. Se Jesus Cristo é a vida, e nós tentamos viver longe dele, nós estamos perdidos. Não é verdade? Então é exatamente isso. Jesus veio salvar o homem, ele morreu na cruz para nos perdoar os pecados. E se a gente falar, não, muito obrigado, eu estou bem, o que me resta? O que me resta se eu rejeitar o Salvador? O que me resta se eu rejeitar o amor de Deus em Jesus Cristo? Minha religiosidade, minha tradição? Resumindo, estou perdido. É isso que Paulo está falando. O destino deles é a perdição. Irmãos, se nós pensarmos que nós podemos chegar ao céu pelos nossos esforços, nós estamos muito equivocados. Porque não faria sentido Jesus vir e pagar na cruz se eu e você ou alguém pudesse chegar ao céu pelos próprios esforços. Não é verdade? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas é porque não havia um outro modo que aquele cálice não foi passado. E o Filho de Deus chorou lágrimas de sangue. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles se vangloriavam, irmãos, nas tradições e nas regras que eles seguiam. Era como um orgulho deles. Mas isso satisfazia mais a carne do que os aproximava de Deus. É isso que Paulo diz. Eles tinham orgulho do que eles deveriam ter vergonha. Não é triste isso? Ter orgulho daquilo que a gente deveria ter vergonha. Às vezes a gente ouve testemunhos que parecem assim, né? O foco não é no quando Jesus entrou e o que ele transformou. Parece que as pessoas ainda gostam, né, do que eram antes de conhecer Jesus. E falam com muito orgulho daquilo. Ter orgulho do que deveria ter vergonha. Se existe alguma coisa que nós devemos exaltar, irmãos, é o fato de Jesus Cristo ter entrado na nossa vida e radicalizado todo o nosso ser. Amém? É disso que a gente pode ter orgulho. É disso que a gente pode se gloriar. Mas Paulo, ele chora porque o destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. É interessante, seu Deus é o estômago, né? Que eles estavam tão preocupados com a alimentação. Isso é impuro, isso é puro, isso é impuro, isso é puro, isso pode, aquilo não. Que eles faziam do próprio estômago o Deus deles. Isso é até bom pra gente, né? Porque hoje em dia tá uma onda do natureba. É legal, né? É glória a Deus por isso, né? Que a gente está descobrindo, né? Fora os transgênicos, né? Sim, aos orgânicos, né? Tudo isso é ótimo. Mas a gente tem que tomar cuidado se de repente a gente não fica meio paranoico, né? Fica meio neurótico, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque é muito engraçado isso, você deve já ter pensado nisso. Mas a pior coisa é quando alguma coisa boa se torna um empecilho entre nós e Deus, né? Às vezes a gente ora a Deus por tantas coisas e a gente pede a Deus tantas coisas e Ele dá. E de repente aquilo se torna um ídolo, se torna um objeto de adoração. E a gente até esquece de Deus por causa daquele nosso novo brinquedo, né? Aquilo que roubou o foco, a nossa atenção, né? E a gente precisa constantemente vigiar o nosso coração. Se a gente permitiu algum ídolo roubar o lugar de Deus, né? Ainda que seja alguém muito especial, tem que ser segundo no nosso coração. O primeiro tem que ser Jesus. Amém? E a gente precisa se perguntar: Deus, né, o Senhor continua no trono do meu coração a cada novo dia. Senhor, o Senhor continua no trono do meu coração. Então é isso, querido.
Olha só o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, de 12 a 15. Ele também estava repreendendo os Gálatas por terem dado ouvido a esses judaizantes, esses judeus que se confessavam cristãos, porém queriam manter a lei de Moisés, guardar as tradições, e não só isso, eles não estavam satisfeitos deles mesmos seguirem essas leis, eles queriam que os outros seguissem essas leis. Queria que os gentios se circuncidassem. Paulo escreve assim, Gálatas 6, de 12 a 15. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Amém? É isso. Se eu tiver que me gloriar, vai ser na cruz de Cristo. E não é me preocupando, eu tenho que me preocupar muito mais com o meu coração do que com a minha aparência. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho que me preocupar muito mais com o meu coração. E aqui fala que no final do versículo 19, uma outra característica desses homens. O que diz lá? Só pensam, o que diz lá, versículo 19? Nas coisas terrenas. As coisas terrenas são as coisas que vão passar, não é? As coisas terrenas, tudo isso aqui vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus, não é? O resto tudo vai passar. A palavra de Deus é a única coisa que não vai passar. Céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então, irmãos, o oposto desses homens é pensar mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Eu falei que o tema desse estudo é cidadãos celestiais e Paulo vai entrar agora mais profundamente sobre isso. Mas é importante a gente fazer essa comparação, esse contraste. Nós não pensamos só nas coisas da terra. Nós vivemos na terra, então tem coisas que nós não temos como fugir. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos família, temos que pagar conta, não é? Nós temos que viver. Mas nós vivemos nessa terra com um leve toque. Nós não nos agarramos às coisas dessa vida. E é aí que muitos se perdem, muitos se confundem. E acabam acumulando riquezas aqui, em vez de acumular riqueza nos céus. Querido, com nada viemos e com nada vamos voltar desse mundo. Se nós queremos acumular alguma coisa, que seja nos céus. Se nós queremos... nós temos que viver nessa terra de forma sábia, buscando sabedoria do céu. O Senhor dá liberalmente àqueles que pedem, mas a gente não pode se permitir se perder no meio do caminho, ficar preso com as coisas dessa terra. Nenhum soldado que se alista para a guerra, ele se envolve com as coisas da vida civil. Paulo escreve a Timóteo. Isso quer dizer que nós vivemos aqui, mas nós não precisamos ficar agarrados às coisas daqui. Nosso coração está nas coisas do alto. Amém? Nossos pensamentos, nossa mente deve buscar as coisas do alto e não as coisas da terra. Porque as da terra vão passar, as do céu são eternas. E a gente não quer perder o eterno pelo que é passageiro. Amém? Nós não vamos ler para ganhar o tempo, mas você sabe o exemplo do jovem rico que procurou Jesus e falou: olha, eu já tenho feito tudo, né, que eu posso para agradar a Deus. Aí Jesus falou: então vai, vende tudo que tem e me segue. Ele falou, aí ele saiu triste, porque o coração dele estava nas coisas desse mundo, né? Ele não conseguia ir além com o Senhor, porque ele estava preso às coisas dessa terra. E é a mesma coisa para nós, irmãos. Nós, graças a Deus, conhecemos o Senhor Jesus, temos andado com Ele, mas esse alerta é para nós. É muito fácil nós estarmos envolvidos e presos com as coisas, com as preocupações dessa vida. Nós temos que
nos esforçar e lutar para não deixar que nada aqui na terra fique entre nós e o nosso Deus. Entre no meio do nosso relacionamento com Jesus Cristo. E é muito fácil isso acontecer, irmãos. É muito fácil. Algumas pessoas pensam que para ser espiritual, é interessante que o capítulo 3 fala sobre a mentalidade espiritual. Algumas pessoas acham que para ser espiritual você tem que ser meio místico, né? Ah, não, tudo tem que ser sobrenatural, nada é prático, nada é abre a Bíblia, lê, né? Vai lá e ora, né? Não, tem que ser alguma coisa meio, né? Não sei. E as pessoas às vezes vivem buscando isso, né? E perdem muito tempo, né? E às vezes elas acreditam que ser espiritual é quando você ora e você muda a sua voz e treme a voz e a unção cai, né? E não é bem isso, né? Não é por aí. Na verdade, quanto mais próximo de Jesus você é, mais espiritual você é e mais prático você é. Então, quanto mais espiritual você é, mais prático você é. Você não enrola muito, né? Você faz mais e enrola menos. Então, é isso que acontece. Sabe por que isso acontece? Eu vou explicar por quê. Porque quanto mais a gente anda com Jesus, irmãos, mais a mente de Cristo se torna clara para nós. Nós começamos a enxergar o mundo com a perspectiva do céu. Então a gente sabe que não é a pessoa, mas é o que está atrás da pessoa. E não é a situação, é o que está atrás da situação. E a gente não vive reagindo com as circunstâncias como, sabe, um tolo. Não. Quando a gente busca Deus e a gente aprende com a palavra de Deus e a gente tem o discernimento da perspectiva celestial, a gente olha para a terra e para as coisas dessa terra com uma perspectiva diferente. A nossa reação não é igual à de todo mundo. A gente olha do modo que Deus olha. A gente é capaz de agir do modo que Deus age. A gente é capaz de discernir as coisas aparentemente corretas. Isso é a mentalidade espiritual. E a gente precisa muito disso, irmãos. A gente precisa demais disso. Então é prático. Tudo é muito prático, irmãos. Graças a Deus por isso. Eu vou só citar 2 exemplos e você vai estudar em casa, tá bom? Eu quero fazer o contraste entre Ló e Moisés. Ló, o sobrinho de Abraão, ele tinha a opção de escolher qual terra ele queria. E diz ali a palavra de Deus no livro de Gênesis que ele olhou as campinas verdejantes próximas a Sodoma e Gomorra, né? Ou seja, ele tomou a sua decisão com base em valores celestiais ou terrenos? Terrenos, né? Ele tomou a sua decisão com base em valores terrenos. E qual foi o fim de Ló? Perdeu tudo, não é? Sim ou não? Sim. Agora eu vou dar outro exemplo, de Moisés. Moisés, ele rejeitou os prazeres do Egito, mesmo sendo criado, né, pelo faraó, pela filha do faraó, porque ele acreditava que Deus tinha coisas melhores para ele. Ele fez o contrário. Ele tomou uma decisão baseada em valores celestiais ou valores terrenos? Celestiais. E ele viveu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Vocês veem a diferença, queridos? É grande. Então é algo prático para nós também. Nossas decisões, por isso que a gente precisa de sabedoria da perspectiva do céu. Nossas decisões, elas não devem ser baseadas nos valores terrenos. Porque eles são ilusórios, eles são passageiros. As nossas decisões, elas têm que ser tomadas nos valores celestiais. Esses são eternos. Esses nunca vão acarretar problemas para nós, mas sempre vão nos guiar no caminho de paz. Amém? Então que Deus nos dê sabedoria. Marcos 8,36 fala, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então essa era a mentalidade desses inimigos da cruz de Cristo. Versículo 20.
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então agora Paulo ele falou, olha, a nossa cidadania está nos céus. Você sabia que a nossa cidadania, você que nasceu de novo, conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a sua cidadania é celestial. Amém? E eu lembro do testemunho que a Bethany, ela deu no ônibus pra gente, ela estava ali conversando, e eu falei, Bethany, como foi que você realmente entendeu Jesus e quis seguir Jesus? E ela falou o seguinte, prestem atenção, que foi um testemunho muito lindo. Ela falou, olha, eu sempre sempre criei que Jesus era vivo e real, né, na vida dos meus pais, e eu nunca tive dúvida disso. Mas ela falou que quando chegou aos 13 anos, ela ia para os Estados Unidos e lá ela não conseguia se adaptar na cultura, porque ela falou, eu sou brasileira. Mas quando ela voltava para cá, as pessoas tratavam ela como uma estrangeira. E aquilo trouxe ela assim numa crise de identidade muito grande. E ela falava, meu Deus, né, o que eu sou? Eu não sou americana, que eu não me encaixo lá. Brasileira, né? Eu sou brasileira, mas ao mesmo tempo nunca vou ser uma brasileira. E ela falou que ela estava numa crise de identidade tão grande que naquele momento o Senhor falou ao coração dela e falou assim, Bethany, eu sou sua pátria. Eu sou sua pátria. E aquilo trouxe paz. Aquilo entrou no coração dela e saciou, trouxe paz. E naquele momento ela contou, eu entendi. Eu comecei a seguir Jesus porque Ele era o meu tudo. Eu pertencia a Ele. Ele é da onde eu vim, para onde eu vou, Ele é tudo para mim. E eu falei, uau, você tem que falar isso para alguém. Você não pode sair desse retiro sem contar essa história para alguém. Porque com certeza as pessoas vão ser abençoadas em ouvir isso. Mas não é tremendo isso, irmãos? Quando alguém entende, ei, não importa de onde você vem, onde você nasceu, o que importa é a sua pátria celestial. Nós somos cidadãos celestiais. Nós viemos do Pai e estamos voltando para Ele. Temos saudade dos céus. Por que nós queremos tanto o céu? Nós temos saudade dos céus. Nós pertencemos ao Senhor. Sabemos a quem pertencemos e ansiamos estar com Ele para sempre. Amém? Então é isso, queridos. É maravilhoso. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu amo quando Paulo fala esperamos ansiosamente, porque essa é a expectativa, né? Como cidadãos celestiais, nós seguimos bons exemplos, né? Tentamos dar bons exemplos também. Mas seguimos bons exemplos, não nos deixamos influenciar pelos inimigos da cruz de Cristo, e isso aqui que é muito, muito precioso. Aguardamos ansiosamente a volta do nosso Cristo, do nosso Senhor. Então nós vivemos nessa expectativa. Pode ser a qualquer minuto, pode ser a qualquer hora, pode ser qualquer dia. Num estalar, num piscar de olhos, nós estaremos na presença dEle, face a face com o Senhor, para sempre. E isso é glorioso, né? Isso é glorioso. É interessante Paulo ele falar isso aos filipenses, porque, irmãos, Filipos é uma cidade muito conhecida e muito importante no Império Romano, pelo fato de ser uma colônia romana. Ou seja, era como um pedaço de Roma fora de Roma. E assim, você estudou história, você sabe como que é. Quando um país ele conquista alguma terra, ele coloniza, ele leva pessoas para morar ali. Faz parte do país, mas está em terras distantes. E assim eram os habitantes de Filipos. Eles eram cidadãos romanos. Tanto é que a primeira vez que Paulo foi preso em Filipos, você lembra disso? Que ele expulsou o demônio daquela mulher que estava falando, eis os servos do Deus Altíssimo. Ele reivindica os seus direitos romanos em Filipos, porque ali ele tinha direito, porque era uma colônia romana. Então, Paulo ele está falando, olha, filipenses, eu preciso falar uma coisa para vocês. Não fiquem orgulhosos ou não se deixem levar porque vocês são cidadãos romanos. A nossa pátria é nos céus. Tudo isso aqui vai ficar, vai passar. E ele fala, a nossa cidadania está nos céus. Não se prendam a nada da terra.
aos direitos, aos deveres, aos prazeres. Nossa pátria está nos céus. Isso é muito importante aqui. E é interessante ele falar que ele fala: esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Esses dois títulos eram o título que o imperador romano César havia dado a si mesmo. Júlio César foi o primeiro a se chamar o Salvador universal da humanidade. E ele atribuiu assim o título de Salvador. Olha só, muita cara de pau, né? O Salvador. E depois o de Senhor. Depois de Júlio César, interessante, né? Júlio César. Depois de Júlio César, todo imperador romano ele atribuiu esse título de Salvador. E não foi muito tempo depois que o imperador romano adquiriu o título de Senhor. E muitos cristãos morreram porque eles tinham que reverenciar o imperador romano como Senhor. E eles falaram: nós só temos um Senhor, e esse é Jesus Cristo. E muitos cristãos foram colocados à morte pelo imperador romano. Mas olha só que coisa gloriosa. Paulo ele está falando aos irmãos que moravam em Filipos, e ele diz: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Salvador, Ele é o verdadeiro Senhor. Nós aguardamos Ele. É interessante porque aqueles moradores em Filipos, eles deviam aguardar, né? O nosso imperador César vem nos visitar, né? Mas aqui Paulo está falando: olha, quanto mais ansiosos vocês devem estar, porque o Salvador e o Senhor Jesus Cristo está para voltar, não é? Então isso é glorioso. Irmãos, algumas características de cidadãos celestiais, eu quero que você anote se possível for. Nós fazemos boas obras que refletem o amor do céu. Nós não nos agarramos às coisas temporais ou passageiras, porque temos direitos e propriedades no céu reservados para nós para sempre. Temos privilégios e deveres próprios de cidadãos celestiais na terra, e não temos a obrigação de nos submeter ao mesmo jugo terreno. Posso ouvir amém para isso? Amém. Não acumulamos riquezas nessa terra porque estamos apenas de passagem por ela. Somos peregrinos. Estamos constantemente sobre o governo celestial e por isso não abrimos mão da Bíblia, a nossa Constituição. Amém? Compartilhamos da honra e da glória celestial, desfrutamos dos prazeres do céu, amamos a nossa pátria celestial e estamos na expectativa de voltar para ela quando o nosso noivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, aparecer para nos apanhar. Mantemos comunicação constante com a nossa pátria através da oração. E nossa linguagem é a celestial. Mateus 12:34 diz que a boca fala do que está cheio o coração. Nós podemos identificar um cidadão celestial por aquilo que ele fala. E não só o que fala, mas o modo que fala. Colossenses 4:6 diz: o seu falar seja sempre... Por favor, gente, fala que não está dormindo, vai. Agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, veja, a boca fala do que o coração está cheio, a gente quer que o coração esteja cheio da palavra de Deus, para que quando a gente abrir a boca saia a palavra de Deus. E não só o que falar é importante, mas o que falar. Você pode falar versículos bíblicos o dia inteiro e ainda assim não glorificar a Deus através disso. Sabia disso? Não é o que você fala, irmão, é como você fala. Isso é o mais importante. E cidadãos celestiais obedecem às leis do seu país. Sabe qual é a lei do nosso país? Quem pode adivinhar? A lei do nosso país, cidadãos celestiais, é o amor. Alguém falou, não é? Amém, glória a Deus, alguém salvou aí. Foi tu, né, Lu? É o amor. Essa é a lei do nosso país. Nós vivemos através dessa lei. Romanos 13, de 8 a 10, fala assim:
Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se você quer viver debaixo da lei da pátria, da sua pátria, você deve amar. Amém? É essa a lei do nosso país. Então, ao contrário daqueles judaizantes que estavam olhando para a lei de Moisés, Paulo ele fala: olha, Filipenses, irmãos, olhem para frente, olhem, vivam de forma daqueles que esperam esse momento glorioso de ser transformado à imagem e semelhança de Cristo, de ter o mesmo corpo de Cristo. E ele vai falar nos versículos seguintes, no versículo 21. Mas antes, queridos, ainda falando sobre a esperança futura da volta do nosso Salvador, eu quero ler 3 exemplos para você. A gente está falando de cidadãos celestiais, que têm a perspectiva do céu e não da terra, não é isso? E eu quero destacar 3 exemplos. Primeiro é de Abraão, que obedeceu a Deus saindo da sua terra, da sua parentela, pela fé, crendo que Deus tinha preparado algo melhor para ele. Hebreus 11, de 14 a 16. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Irmãos, o Senhor Jesus preparou uma mansão para você, para que onde Ele esteja, você também esteja. Isso é maravilhoso. O Senhor, Ele preparou uma cidade, a Nova Jerusalém, para nós habitarmos com Ele para sempre. Abraão, pela fé, ele saiu daquilo que ele tinha, crendo que Deus tinha algo melhor. E não foi por falta de oportunidade de voltar para onde ele saiu que ele continuou, mas ele continuou por causa da fé. Então, os cidadãos celestiais, eles vivem pela fé. E eles obedecem a Deus porque acreditam no que Deus fala é verdadeiro. Um outro exemplo, além de Abraão, é o de Moisés. Hebreus 11, de 24 a 26, fala assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele largou o Egito por fé, irmãos, porque ele contemplava uma recompensa que nem todo tesouro do Egito poderia suprir. Esse tesouro, essa nova pátria reservada nos céus para nós. E na mesma perspectiva, Hebreus 12:2 nos dá o exemplo dos exemplos. Nos fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Como que Jesus chegou à destra do trono de Deus? Enfrentando a cruz. Ele suportou a cruz por causa da alegria proposta depois da cruz. Irmãos, Abraão, Moisés, Jesus, para nós são exemplos de como nós devemos viver a nossa vida como cidadãos celestiais. Não nos valores terrenos, mas nos valores do céu. Não vivemos para nós, mas por aquele que nos alcançou e nos amou, Jesus. Então nós vivemos pela fé, nós vivemos na esperança de passar a eternidade com o nosso Deus. Isso é glorioso. Cidadãos celestiais, eles perseveram no amor e no serviço, porque eles creem no Deus que servem. Eles estão certos que o seu Senhor não vai tardar. Nós cremos que o nosso Senhor não vai demorar em voltar. E a gente não pode deixar, irmão, de deixar nos confundir com a mentalidade terrena, que é totalmente oposta à mentalidade espiritual
a mentalidade do céu. Pergunte a Deus se você está guiando a sua vida segundo os padrões da terra ou segundo os padrões do céu. Se você está tomando as suas decisões de acordo com os padrões da terra ou de acordo com os padrões do céu. E peça para que Deus te ajude nisso. Versículo 21 diz: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então veja que promessa tremenda é essa. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Irmãos, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele tem o poder de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Na verdade, todas as coisas estão sujeitas a Ele. Não há nome maior que o dele, não há poder igual ao dele. O nosso Senhor Jesus Cristo é o único que pode fazer aquilo que nenhum imperador romano poderia fazer. Transformar nossos corpos humilhados, fracos, em corpos gloriosos. É isso que Paulo está falando nesse versículo, irmãos. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Sabe o corpo de Cristo glorioso? Era tão glorioso. Lembrava o antigo, mas era um novo corpo. Assim será comigo e com você, irmãos. Nós vamos receber um novo corpo. Um corpo que não vai mais se decompor. Um corpo que não vai mais envelhecer. Um corpo que não vai mais ficar doente. Um corpo que será perfeito. Um corpo glorioso, um corpo como o de Cristo. Assim como Ele é, seremos. E é isso que Paulo está falando. Jesus Cristo é o único que pode nos dar isso. Eu quero ler 1 Coríntios 15, de 40 a 49, que fala que um é o corpo terreno, o outro é o corpo celestial. Presta atenção nisso. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, Paulo está falando, olha, da mesma forma que nós temos a imagem de Adão, que veio do pó da terra e viveu na terra, nós vamos morrer e ressuscitar em corpo glorioso, incorruptível, como o corpo de Cristo, o último Adão. Isso é tremendo, Isso é maravilhoso, isso é glorioso demais. O nosso Deus é onipotente, irmão. Se você um dia se perguntou como que é possível, isso é possível porque Ele é Jesus, Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E amados, quando a gente para pensar na onipotência do nosso Salvador, a gente precisa lembrar que o que é tão difícil para você? Quais são as fraquezas? Quais são as dores? Quais são as lutas? Quais são as dificuldades que para você são impossíveis? Irmão, se Jesus pode transformar o seu corpo terreno num corpo espiritual e glorioso, Ele pode todas as coisas. Ele pode qualquer coisa. Não há nada difícil demais para o Senhor. E eu quero encorajar você agora, irmão. Seja qual for a luta, a dificuldade, às vezes a luta com o pecado. Às vezes nós lutamos com o pecado. E a gente parece mais forte que nós. E a gente precisa lembrar dessa palavra. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio.
Irmão, simplesmente peça ao Senhor e peça com fé. E deixa que o Senhor traga todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Deixe que a mente de Cristo ela se sobreponha à sua mentalidade terrena e natural, humana. Peça que o Senhor te transforme de fé em fé, de glória em glória. Que a cada dia que você possa experimentar cada vez mais o gosto dessa glória celestial na sua vida. Estando na terra, porém, vivendo a glória celestial. Amém? É para isso que Deus nos chamou. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então eu quero encorajar todos a isso. Nós vamos tomar a ceia do Senhor nessa hora. Mas eu quero fazer um apelo, um convite a qualquer um que esteja no nosso meio e ainda não teve um encontro real com Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Irmãos, a Bíblia fala que quando o ser humano confessa Jesus como Salvador, como Senhor, o próprio Jesus confessa esse pecador no céu. Nós confessamos Jesus na terra e Ele nos confessa no céu. Isso é tremendo. E Ele escreve o nosso nome no livro da vida. E quando fala escreve o nome no livro da vida, significa que ninguém nunca mais pode apagá-lo. Amém? Esse é o sentido do verbo. Lucas 10, 20. Ninguém pode apagar esse nome. Irmãos, eu quero fazer esse convite. Se alguém no nosso meio que deseja provar do perdão dos pecados, de confiar que Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus, que Ele pagou na cruz pelos seus pecados, Ele morreu a sua morte para te dar a vida dEle, a justiça dEle, a paz dEle, a alegria dEle, o amor dEle. Se você crê nisso, se você deseja pedir, Senhor, entra no meu coração, eu quero orar por você. Esteja você onde estiver. Eu vou pedir que todos fiquem de pé, por favor. Irmãos, nós vivemos em dias maus, em dias em que o amor de muitos tem esfriado, que o testemunho da igreja tem enfraquecido, mas há um remanescente fiel, perseverando, que não nega o nome do Senhor, que não rejeita a sua palavra, irmãos. E nós podemos ser luz e sal nessa terra. Nós podemos ainda compartilhar do amor do nosso Deus. Esse mesmo amor que mudou a nossa história, a nossa vida um dia. Outros podem experimentar desse mesmo amor hoje. Eu queria que você colocasse seu coração diante do Senhor e, com base nessa palavra, pudesse primeiro louvar a Deus, se você conhece Jesus, por ser um cidadão celestial, irmãos. Por ter essa pátria segura, aguardando por você. Que você louve a Jesus Cristo, porque foi Ele quem te deu esse passaporte, foi Ele que te fez nascer nessa terra. Você nasceu do Espírito de Deus, e foi Ele que te registrou no livro da vida. Você vai entrar naquele dia porque o seu nome está escrito. Você é cidadão, você pertence aos céus. Nada nem ninguém jamais vai poder roubar isso de você. Mas isso é por causa de Jesus. Isso é por causa do amor que Ele tem por você, irmão. Isso é porque a obra dele na cruz foi perfeita. Nada mais a se adicionar a ela. Mas se você não conhece Jesus, eu insisto que você creia, a palavra de Deus fala que se você crê no teu coração, confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor, que Ele é o teu Salvador, você é salvo. Teu nome é escrito nos céus. E quando você chegar lá, não vai ser igual naquela festa de casamento que você tentou entrar como penetre, teu nome não estava na lista. O quê? Fulano? Não, desculpa, não tem nenhum aqui com esse nome, não está na lista. Não pode entrar. Mas se você entregar teu coração para Jesus, se você falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu confesso que eu sou pecador e eu entendo que
que o Senhor não está procurando alguém perfeito, mas o Senhor está procurando alguém que creia, que aceite o teu amor. E isso eu posso fazer. Eu não posso prometer que eu vou ser perfeito, mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso receber do teu amor. Eu posso receber o teu perdão. Eu aceito o teu perdão hoje. Pode escrever meu nome nessa lista no teu livro da vida, porque eu aceito o teu perdão hoje. Eu quero o Senhor morando dentro do meu coração. Eu quero o Senhor reinando na minha vida. Se você está aqui, esse é o teu coração, o Senhor ouve o teu coração. O Senhor ouve, se há alguma coisa que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando a gente crê, a gente está falando a língua do céu. A gente está falando a língua de Deus, a língua que Deus entende. Ninguém mais precisa ouvir, ninguém mais precisa ver. Mas o Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê, Ele contempla o teu coração e Ele te traz grande salvação. Amém. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, por esse culto, Senhor. Te louvo e te agradeço pela tua presença nesse lugar, Deus, em nossas vidas, Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor nos fortaleça no íntimo do nosso ser. Que o Senhor nos permita viver na terra como embaixadores do céu. Que o Senhor permita viver cada novo dia como representante de Cristo na terra. Porque verdadeiramente o Senhor morreu a nossa morte para vivermos a tua vida. Para que o Senhor continue a tocar, a curar, a salvar, a manifestar o teu amor ao perdido, ao cansado, ao abatido, aquele que não tem mais esperança, Senhor. Senhor, nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. E se nós tivermos que ser radicais, Senhor, para que o teu amor possa encontrar vazão novamente através das nossas vidas, que assim seja, Senhor. Nós não queremos brincar com as coisas da terra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, confessar, ó Deus, diante do Senhor, todas as coisas que têm nos impedido de nos aproximar mais de Ti, Senhor. Nós queremos pedir, ó Deus, que pelo Teu amor imenso, pela Tua graça poderosa, com a qual nos salvou, Senhor, o Senhor nos encha do poder do céu, para sermos testemunhas Tuas, Senhor, e espalhar o Teu amor na terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu peço, Pai, se há alguém essa noite que entregou a Ti o coração, Deus, enquanto eu fazia o apelo, enquanto eu convidava, Senhor, que essa pessoa, ó Deus, ela sinta o Teu toque, Deus, que ela sinta a Tua presença, que ela prove do Teu amor, ó Deus, de uma maneira indescritível, Senhor. Que ela possa, Senhor, sentir lavada, que o sangue de Cristo a purifique de todos os pecados, Senhor. Que ela se sinta leve, transformada, Senhor, renovada, Senhor. Uma nova história, uma nova vida, uma nova caminhada, Deus. Uma nova criação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.